Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bem? Tudo? Meu nome é tal, tenho 44 anos, divorciada há 20, moro em São Paulo, capital. André, namorei com uma pessoa durante 5 meses. Ele é uma pessoa deficiente. Nunca tive preconceito. O fato é que, quando o conheci, ele também me disse que procurava por um relacionamento. Nós nos conhecemos num grupo de Facebook e uma semana depois começamos a namorar. O problema é que ele é um homem bonito. Nossa, para muita gente isso não seria um problema, né? Tipo, pelo contrário, né? Tipo, ai, nossa, gente, uma pessoa tão bonita. Então, o problema é que ele é um homem muito bonito. E por não poder sair de casa, fica o dia todo na internet. Ele é aposentado e com isso mantinha muitas pessoas adicionadas no Face, a maioria mulheres. Mais de 4.000 pessoas. O fato é que essas mulheres comentavam demais nas fotos dele, sempre chamando ele de amor, lindo, interessante. E isso, com o tempo, foi me deixando insegura, porque ele mantinha algumas ex-namoradas adicionadas também. Eu não entendia o porquê disso, e ele sempre me dizia que era só amizade. Até que descobri que antes de nos conhecermos, ele tinha uma pessoa e pelos recados que ela postava, dava a entender que ele não tinha terminado esse relacionamento. Fiquei irritada e perguntei a ele qual era a importância que as ex tinham na vida dele. Ele não respondeu e então falei da mensagem que eu vi da ex dele e de uma foto dela que ele tinha curtido recentemente. Sei que ele não saía com ninguém e pedi para ele excluir ela, mas ele me disse que não sabia se ia fazer isso. Acabei por terminar o relacionamento, disse a ele que não aceitava isso e que para mim não era amizade. No dia seguinte, ele me procurou e disse que não estava bem, pediu para voltarmos e acabamos voltando. Tirávamos muitas fotos juntos, mas ele não me deixava publicar nenhuma, pois dizia que tinha medo de inveja, e isso eu já não gosto. O lance de manter pessoas no Facebook, isso aí eu particularmente acho que as pessoas fazem às vezes tempestade em copo d'água. Porque veja bem, aí agora a pessoa que está me assistindo que tem esse tipo de encanação, nossa, já torceu a boca, já está espumando de raiva. Gente, eu acho que a gente às vezes faz tempestade em copo d'água porque assim, ó, às vezes a pessoa saiu com alguém, mantém a pessoa lá por manter, gente. Tipo, a pessoa não viu razão para excluí-la. Sabe, não aconteceu nada de sério, não aconteceu nada de... Nada, assim, de sério que eu digo. Sabe, a pessoa me traiu, nós tivemos um relacionamento, eu não quero nem ver a cara daquela sem vergonha. Então eu tenho motivos de sobra para excluí-la. Agora, há outros casos que, gente, a gente saiu uma semana, tipo, tivemos um rolinho, ou então, sabe, a gente saiu, namorou, tal, não sei o que, mas a gente acabou, terminamos de boa, tipo, não ficou mágoa, não ficou ressentimento de nenhuma parte, enfim, a pessoa já tá namorando outra pessoa, eu mantenho ela ali no meu Face, sabe, até por uma questão de, tipo, cara, foi uma pessoa com quem eu me relacionei e tá aí, sabe, a gente não tem mais nada, não tem nada a ver e deixo ali no Face apenas e tão somente por deixar. Não é porque é ex que necessariamente eu tenha que excluir. Então eu acredito que às vezes as pessoas criam determinadas regras e elas querem porque querem que todo mundo siga aquelas regras e elas não percebem que toda relação se desenvolve de uma maneira, né? Acontecem determinadas situações que são diferentes, sabe? De cada caso, cada caso se diferencia um do outro, tem as suas especificidades e assim por diante. Então precisa tomar cuidado com isso. Repito, né? Torno-me repetitivo.
se fosse um caso que a pessoa aprontou comigo, ou seja, por que eu vou deixar essa desgranhenta, esse desgranhento aqui no meu Face, não quero nem ver a cara. Ou, ainda que a pessoa não tenha aprontado tanto comigo, não tenha aprontado nada. A pessoa terminou comigo, mas eu ainda gostava dela. Então, para evitar, eu resolvo excluir. Para não ter mais contato, para não ter que ficar visualizando, para não ter que ficar vendo, para me ajudar. Então eu excluo a pessoa. Por quê? Porque foi melhor para mim. Entende, gente? Então vocês estão vendo como abre, né? Abre aí um espectro para a gente pensar em várias facetas, em várias situações. Então, esse negócio da pessoa manter uma outra pessoa no Face com quem ela se relacionou, precisa ser estudado a situação dentro do seu contexto específico. Agora, esse lance que você está dizendo aqui, que vocês tiravam fotos, mas ele não queria publicar, esse lance realmente eu não concordo. Certo? A não ser que houvesse um outro fator. Tá vendo? Por isso que eu falo, tudo precisa de um contexto. Por exemplo, no meu passado, eu já namorei um cara que ele não queria que a família dele soubesse. Naquela época, eu aceitei aquele tipo de situação, certo? Hoje, provavelmente, eu não aceitaria mais esse tipo de situação. Eu sou tão resolvido, tão em paz comigo mesmo, sabe? Talvez, né? Não sei. O amanhã a gente nunca sabe. Estou falando a partir da minha cabeça de agora. Mas naquela época, o André lá do passado aceitou aquele tipo de situação. Então, tirávamos fotos juntos, mas tínhamos que manter só entre nós dois. Por causa desse contexto. Porque se eu aparecesse na foto ao lado dele, evidentemente a família ia questionar quem é esse cara, né? Mas quem é esse cara que você aparece nas fotos, tudo você tá com ele e a gente nem sabe quem é. Então, tá vendo? Dentro daquele contexto eu entendi o fato de não publicarmos as fotos juntos, certo? Agora, num contexto em que não há motivos para eu não publicar, vou falar que eu não publico por causa de inveja? Pô. Então, cara, se for assim, se eu não puder publicar fotos por causa de inveja, você já imaginou a família Abravanel? Patrícia, Silvinha, tem a outra, a Rebeca, né, que eu acho super simpática. Aliás, elas são muito simpáticas, eu acho, né? Silvio Santos as criou muito bem. Então, a família Abravanel não postaria fotos, não estariam apresentando o programa e viveriam enclausurados numa bolha. Por quê? Porque nossas pessoas vão ter inveja. Meu pai é o Silvio Santos. Eu agora estou apresentando um programa aqui no SBT. Então, meu Deus, as pessoas vão morrer de inveja. Gente, não posso assumir a empresa do meu pai, porque as pessoas terão inveja. Cara, para mim é um raciocínio tosco. Sinto muito, mas é um raciocínio tosco, medíocre. Me desculpa. Mas é um raciocínio muito medíocre. E é um raciocínio que tenta justificar e esconder algumas coisas. Tá? Pessoas que usam a inveja para não fazer, para mim, na verdade, ou elas estão querendo legitimar a sua acomodação, certo? Então elas justificam isso a partir... por que não? Porque as pessoas têm muita inveja. Foda-se a inveja das pessoas, entendeu? Se elas têm inveja, elas que engulam a inveja delas. Eu vou continuar fazendo a minha vida, seguindo minha vida e dane-se. Se elas não têm capacidade de correr atrás das coisas e por isso querem, né, invejar a mim, o problema é delas. Entende? Então aí é a coisa que elas teriam que resolver. Agora, aqui me parece, infelizmente, me parece uma desculpa simplesmente para não ter que assumir um relacionamento sério e assim poder ficar flertando com outras na internet. Sinto muito, mas é isso que esse pequeno, né, relato, esse fato me
me desponta aí como uma grande alternativa. As mensagens da ex continuavam e então acabei postando uma foto nossa, como ela sempre dúzia nas fotos dele. Tá, deve ser o quê? Ela comentava, né? Ficou incompreensível aqui, me desculpe. Você tá um gato. Tá, esse foi o comentário da ex na foto dele. Postei junto com nossa foto. É um gato mesmo, e ainda bem que é meu namorado. Aí começa. Me senti ridícula por isso, porque ele não se posicionava ali em seu Face. Depois de um tempo, ele voltou a curtir outra foto dessa ex. E aí foi a gota d'água. Conversamos e por fim ele a excluiu. Mas mentiu para mim dizendo que não tinha curtido foto nenhuma e acabou descurtindo a foto. Por fim, acabou deixando que eu publicasse as fotos. Que raiva, porque no dia seguinte uma moça fez uma publicação perguntando o porquê dele não ter dito a ela que estava namorando há 4 meses. Disse que ele sabia da história dela e fez isso com ela. Que era por isso que ela marcava de vê-lo e ele dizia que nunca dava. Enfim, ofendeu muito ele com palavras. Não perguntei nada a ele quando vi. Ele, na hora, excluiu a publicação e bloqueou a pessoa. Tá vendo? Como o porquê eu falei que o fato de não querer publicar fotos juntos foi inveja. Inveja o cacete. É porque queria ficar flertando com outras pessoas, pagando de solteirinho, né? E aí poder ficar então nesse mundo virtual. Que coisa mais sem graça, não? Quando perguntei, ele me disse que essa pessoa era do Rio de Janeiro, ele havia excluído ela, mas ela enviou essa publicação através do Face de uma amiga, a qual ele também bloqueou depois disso. Me disse o que ele ia querer com uma pessoa de outra cidade. Eu não aceitava, mas ficava quieta. Com isso, acabei colocando o relacionamento sério no Face e ele também. Nesse dia que mudamos o status no Face, ele ficou online no WhatsApp até as 3 da manhã. No dia seguinte, acabei vendo e depois de 3 dias questionei ele. E veio o motivo do término. Ele me disse que não estava online e brigamos porque eu disse que ele estava mentindo. Acabei falando que eu queria alguém que quisesse ficar na minha vida e pelas atitudes dele dava para ver que ele não queria. Ele acabou me ofendendo, dizendo que eu era uma pessoa sem caráter, sem vergonha e infantil. Não respondi, porque já não estava mais aguentando essa situação. Ele não fazia nada que desse a entender que ele queria ficar comigo. Terminamos e, passado 1 mês, ele começou a perguntar por mim para uma amiga. Como ela não sabia de nada, desconversava, até que pedi para ela falar que eu estava bem e não tinha tocado no nome dele. Isso já faz 8 meses. Enfim, gosto dele, mas estou caminhando para esquecer. Às vezes me sinto culpada por ter terminado, mas não conseguia suportar mais. Estou muito chateada, não tenho vontade de fazer nada e pior, todos os meus amigos me disseram que eu estava errada, pois o que ele tinha com essas mulheres era só amizade. Será que eu agi errado mesmo? Será que eu sou uma pessoa tão ciumenta assim? Ele nunca me deu segurança na relação. Me ajude, estou pensando muito em procurar um psicólogo, pois não tenho com quem conversar sobre isso. Obrigada pela sua atenção, adoro você. Obrigado, minha querida. Olha, veja bem. Todos meus amigos disseram que eu fui errada, Primeiro que ninguém sabe o que está se passando realmente dentro ali, né, da dinâmica do casal. Eu acredito, minha querida, que você agiu um pouco precipitada. Porque assim, olha, queira ou não, ele estava mudando, né? Tipo, colocou relacionamento sério e tal. Aí ficou até 3 horas no online no WhatsApp. E eu tô com sono, por isso que o meu raciocínio tá lento. Eu fiquei até 3 horas da manhã no WhatsApp, ele ficou até 3 horas da manhã no WhatsApp. Então, cara,
tem coisa aí, eu não vou suportar essa situação. Então, cuidado, porque, gente, às vezes eu não gosto da mentira também. Então, a pessoa fala para você, não, eu não fiquei online no WhatsApp. Você viu que a pessoa estava online, não é? Então, a mentira, eu acho ela absolutamente prejudicial e tóxica para qualquer tipo de relação. Então, se a gente levar em consideração a mentira, tá? Você tem toda a razão de ter se chateado, de ter, né, se irritado, e talvez você tenha pensado, eu não quero isso para minha vida, sabe? Não quero, ou seja, ai, gente, começou assim, então a coisa só vai piorar. Então, talvez você não tenha agido errado. Talvez você tivesse que ter dado só mais um tempinho. Por isso que eu digo de não agiu errado, mas talvez foi muito impulsiva. Talvez tivesse que ter dado mais um tempinho só para perceber. Será que isso é algo muito recorrente nele? Talvez você pudesse ter dito, por exemplo, olha, eu vi que você estava online. Tá bom, você está dizendo que não estava, então eu quero te deixar claro uma coisa. Eu não estou acreditando em você, ok? Vamos continuar, mas eu não acredito porque você está... O sistema não mente. Se aparece que você está online é porque online você está. O WhatsApp não deu uma pane lá e... não tem como isso acontecer. Não, eu não estava online. Então, outra coisa. Esse negócio, né? Até 3 horas da manhã, estava online no WhatsApp e não sei o que, papapá. A gente tem que ver também, minha querida, e isso serve de alerta para todos nós, o estilo de vida da pessoa. Porque, por exemplo, se eu começar a namorar amanhã, certo? Olha, meu celular está aqui. Ai. Eu escutei que ele bipou aqui, certo? E, olha, meia-noite, 20 para 1 já, hein? Por isso que eu tô com esse sono. Eu costumo dormir às 3 da manhã, só que hoje eu vou dormir bem mais cedo, tanto que eu acho que eu vou acabar essa gravação e já vou dormir. Depois eu termino as gravações. Mas eu costumo dormir tarde, eu costumo dormir 3 horas da manhã. Então, por exemplo, antes de eu dormir, às vezes eu olho o WhatsApp, né? Antes de eu ir deitar. Então, se eu tiver um namoro amanhã, por exemplo, se eu começar a me relacionar, a pessoa tem que entender o meu ritmo, certo? 2 horas da manhã você estava online no WhatsApp, André? Tava. Entrei no WhatsApp para ver mensagem. E muitas vezes é mensagem de grupo, certo? E olha que eu não fico participando de grupo. Mas às vezes é mensagem de grupo. E eu só fui ver depois. Então a gente às vezes tem que entender também a dinâmica da pessoa, certo? Senão a gente quer incutir a nossa dinâmica. E se você parar para pensar, a gente começa a fazer essas coisas que não vão fazer sentido. Porque então parece que se a pessoa estiver online no horário comercial, tá tudo bem. Se ela estiver online 1 hora da manhã, então tem alguma coisa muito errada. Então, precisamos tomar cuidado só com esses conceitos que muitas vezes é o oposto que acontece. Eu lembro de uma vez... ó, que eu vou contar também, não, mas tudo bem. Eu lembro de uma vez que eu fui num motel. E aí, a hora que eu estava entrando no motel, e era um dia de semana à tarde, certo? Por quê? Porque era um horário um dia que eu estava livre. Então, beleza. Então, estava entrando no motel, né? À tarde, num dia de semana. E aí eu vi saindo um carro. Sabe esses carros de distribuidores, tipo, sei lá, Nestlé, sei lá, Bauducco, sabe essas coisas assim? Esses carros personalizados. Ele estava saindo. Veja bem. André, mas você estava indo também no motel à tarde? Sim, mas eu era livre, solteiro, estava com uma outra pessoa solteira, livre, entende? Deu certo de naquele dia nós estarmos livres e então, tudo bem, fomos. Agora, você concorda que pode ser que eu esteja com pré-julgamento? Pode ser. Mas você concorda que é estranho
um carro personalizado da empresa saindo 3 horas da tarde de um motel? Você concorda que não é, num primeiro momento, desculpa o pré-julgamento, mas num primeiro momento dá tudo a entender que esse cara é um distribuidor que provavelmente talvez seja casado, tenha uma namorada, seja noivo, sei lá o quê, e está, né, saindo com alguém da cidade onde ele faz onde ele é representante, entende? E aí ele vai no motel nesse horário da tarde. Então, quer dizer, para a esposa dele ou para a namorada, para a noiva que seja, ele está num horário de serviço absolutamente normal. Então, é esse o exemplo que eu quero dar. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. Só porque a pessoa está online 2 horas da manhã não significa que ela está aprontando. Talvez ela apronte muito mais durante o dia, no horário comercial, por exemplo. Não é? Então precisa tomar cuidado com isso, senão às vezes a gente se apega a determinadas coisinhas e a gente faz uma tempestade em cima delas. Então, cuidado com essas coisas para que a gente não fique muito paranoico. E isso pode comprometer o nosso emocional e compromete muito, diga-se de passagem. Né? E compromete, inclusive, né, o equilíbrio da relação. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá no Instagram. Me acompanhe lá. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações dos meus livros, da gravação privada, do meu site, tá bom? Tá tudo aqui, é só você olhar na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.